Olá, eu sou a Mônica Queiroz e hoje nós estamos aqui no programa Saber Direito Responde. Hoje nós vamos contar com a presença dos nossos colegas. Nós temos aqui o Marcos, estudante do curso de Direito, e a Tainá, estudante do curso de Psicologia. Eu quero destacar desde já a importância desse diálogo, dessa interdisciplinariedade que existe entre o direito e a psicologia, no assunto em que tratamos nas aulas dessa semana, no curso Responsabilidade Civil Contemporânea, já que a gente sabe muito bem que, em virtude, muitas vezes, do comportamento de uma pessoa, aquele comportamento pode gerar reflexos emocionais na outra que a psicologia, nesse caso, irá aí nos acudir. Muito bem. Vamos, então, à primeira pergunta que o Marcos vai formular aqui para a gente. Professora Mônica, a pergunta é: o motorista de uma empresa de transporte que causa acidente devido à sua imprudência, vindo a ter vítima fatal decorrente do acidente, o empregador pode vir a ser responsabilizado civilmente? Sim, Marcos. Essa é uma questão muito próxima da nossa realidade e nós vamos ter aí, nesse caso concreto, qual situação? Aquela em que há um acidente por culpa ali do motorista, do ônibus, causando dano ali à pessoa. Evidentemente que há aí um caso de responsabilidade por fato de terceiro. Trata-se de uma responsabilidade objetiva que nós trabalhamos aqui no curso ao longo dessa semana, uma responsabilidade independente de culpa, que é aquela situação em que o empregador responde pelos danos causados pelo seu empregado. Veja bem, Marcos, no Código Civil de 16 já havia essa previsão de o empregador responder pelo dano causado pelo seu empregado, só que no Código Civil de 16 a responsabilidade do empregador era uma responsabilidade de natureza subjetiva. Havia ali uma culpa presumida do empregador por não ter escolhido adequadamente o seu empregado. O que acontece com o Código Civil de 2002 é que há uma superação aí dessa culpa presumida e a gente alcança a responsabilização objetiva para o empregador. Então, respondendo a sua pergunta, o empregador ele responderá sim nos moldes do artigo 932, inciso 3º do Código Civil, e trata-se de uma responsabilidade de natureza objetiva. Muito bem. Bom, com isso, nós podemos ir para a pergunta do telão. Vamos lá? Olá, eu sou a Gabriele, eu curso o segundo semestre de Direito na Faculdade FMU aqui de São Paulo. E desde o comecinho eu já percebo a importância do direito civil em toda a nossa trajetória. E vou fazer uma pergunta para a doutora Mônica. Professora Mônica, em um contrato de locação de imóveis, onde existe uma cláusula prevendo multa de rescisão de contrato antes do seu vencimento, porém não expressa o seu valor, qual valor eu devo considerar? Bom, Gabriele, os nossos amigos que estão nos acompanhando aqui no Saber Direito Responde devem ter notado que a Gabriele, nesse momento, ela adentra o estudo da responsabilidade civil, mas ela está aí analisando a responsabilidade civil contratual, né? Em virtude ali da rescisão em um contrato de locação. A gente sabe muito bem que o contrato de locação ele é regido por uma lei especial, a Lei 8.245 de 91, e o artigo 4º dessa lei, a Lei de Locação, vai nos informar que a multa ela deve ser proporcional. A multa deve ser proporcional. O que releva notar é que o artigo 4º não informa que proporção seria essa, e o que a gente tem encontrado na prática seria, por exemplo, o seguinte: imagine que a pessoa faça um contrato de locação ali, com duração de 24 meses e com uma multa de R$2.000, por exemplo. Vamos imaginar que a pessoa, o locatário, fique ali dentro daquele apartamento, por exemplo, durante 12 meses, queira sair aí com 12 meses de antecedência. O cálculo que na prática ele é aplicado é a gente pegar os R$2.000, como a gente considera o artigo 4º, vamos aplicar o artigo 4º, a multa proporcional, a gente considera aí os R$2.000 dividido por 24 meses e vamos considerar, né, esse valor que a gente obtiver aí, os R$2.000 dividido por 24 meses, nós vamos multiplicar
esse valor pelos 12 meses restantes, que faltam ali para o cumprimento do contrato. Então, o que deve ser destacado é, em primeiro lugar, a multa há de ser proporcional. É previsão que se encontra na Lei 8.245 de 91, que é a chamada Lei de Locação. Outra coisa mais importante, eu diria, que deve ser destacado, é que no Código Civil de 2002, nós temos lá o artigo 413, que traz a possibilidade de redução equitativa da cláusula penal. O que significa isso? Isso significa que, ainda que aquela cláusula penal, aquela multa, seja fixada dentro dos parâmetros admitidos em lei, é possível que um juiz, no caso concreto, reduza aquela cláusula penal. Isso é possível, isso tudo buscando equidade. É o artigo 413 do Código Civil de 2002. Muito bem. Nesse momento, nós podemos partir para a indagação formulada pela Tainá. Lembro a vocês que estão nos acompanhando que a Tainá, ela estuda psicologia e está aqui junto com a gente, debatendo aí a responsabilidade civil, mostrando para a gente essa interdisciplinariedade que neste momento surge entre o direito e a psicologia. Vamos lá, Tainá. Vamos lá, professora Mônica. Minha pergunta é a seguinte: a responsabilidade do fenômeno do bullying engloba comumente 4 aspectos, que são eles sociais, familiares, escolares e individuais. Cada aspecto citado acarreta uma série de relevâncias que influencia a propagação e a instalação do bullying no contexto escolar. De quem será a responsabilidade civil pelo fenômeno do bullying? Meus amigos, a pergunta formulada pela Tainá é de extrema relevância e interesse. Percebam comigo que ela indaga acerca da responsabilidade civil decorrente do bullying. Bom, Tainá, eu posso te dizer que nós vamos ter aí uma responsabilização ampla. Por quê? Em primeiro lugar, nós vamos ter a responsabilização dos pais. A gente não pode afastar a responsabilidade dos pais, evidentemente. Quando a gente olha para a responsabilidade dos pais, nós vamos ter lá o artigo 932, inciso 1º do Código Civil, que traz para a gente a chamada responsabilidade civil objetiva, que é a chamada responsabilidade independente de culpa. Então, os pais responderiam inicialmente. Entretanto, a gente não pode se esquecer que essa criança, ela adentrou o ambiente escolar. E o que acontece na maioria das vezes? A partir do momento que a criança adentra o ambiente escolar, os pais perdem o acesso à criança. Eles não conseguem mais, muitas vezes, né, as portas do colégio são fechadas, e os pais não entram mais dentro da escola e não sabem o que está acontecendo ali dentro da escola. É nesse momento, então, que a gente percebe uma segunda manifestação de responsabilidade, que seria exatamente a responsabilidade da própria escola, a responsabilidade do próprio colégio. E nesse caso, tratar-se-ia de uma responsabilidade também de natureza objetiva, isto é, independente de culpa, com fincas, com base no artigo 932, inciso 4º do Código Civil, quando a gente encontra lá a responsabilização das escolas, dos colégios. E vou te dizer mais, Tainá. Com o Código Civil de 2002, surge a chamada responsabilidade civil do incapaz no nosso ordenamento jurídico. E o que significa isso? Significa que até mesmo o incapaz, por exemplo, aquela criança, ela pode ser chamada a responder por aquilo ali. Claro que a gente sabe, a gente trabalhou isso aqui nas nossas aulas de responsabilidade civil contemporânea. Claro que a gente sabe que a responsabilidade civil do incapaz no Código Civil de 2002, prevista no artigo 928, é uma responsabilidade subsidiária. O que seria isso? Primeiro, a gente deve alcançar os pais. Apenas aquele pai ali não apresentando obrigação ou tendo obrigação, não apresentando condições financeiras, se porventura a criança ou incapaz apresentar essa condição, e no caso concreto pode ser que sim, por exemplo, a mãe do menino faleceu e o menino tem dinheiro, é possível que essa própria criança ela venha ser chamada a responder por aquilo ali que ela praticou. Então, veja, eu estou te mostrando 3 manifestações da responsabilização. Mostrei inicialmente dos pais,
passamos pela responsabilização que pode ser feita em relação ao colégio e até mesmo a responsabilização que pode ser feita em relação à própria pessoa do incapaz. É isso aí, pessoal. Nós vamos para o intervalo rapidamente e daqui a pouquinho a gente volta, porque a gente tem mais pergunta aqui no Saber Direito Responde. Até mais. Aponte a alternativa correta. Acertou quem marcou as 3 opções. Todas explicam a arrecadação de recursos na internet para campanhas eleitorais. Quer participar? As doações podem ser feitas por qualquer modalidade de operação bancária que permita a identificação do CPF de quem doou. Você pode contribuir com no máximo 10% do rendimento bruto de 2017. Mas primeiro entre no site do TSE e confira se a empresa está mesmo autorizada a arrecadar. O dinheiro fica com essas empresas credenciadas e só é entregue a políticos e partidos depois do dia 15 de agosto, quando as candidaturas são efetivadas. Só para reforçar, apenas pessoas físicas podem contribuir, empresas não. Olá, estamos de volta aqui no Saber Direito Responde. Hoje, respondendo aí as indagações dos nossos alunos e amigos que estão presentes aqui no estúdio, nós temos a Tainá, estudante do curso de Psicologia, e o Marcos, estudante do curso de Direito. Vamos lá, Tainá, qual que é a sua pergunta? Professora Mônica, a escola que foi omissa na prevenção do ato do bullying, de alguma forma pode se responsabilizar pelo ato agressivo de algum aluno ao cometer o bullying? E como seria essa responsabilidade? Sim, Tainá, é possível sim. Vamos focar na responsabilidade da escola, porque no bloco anterior a gente aventou a própria responsabilidade do incapaz, a responsabilidade dos pais, mas o interesse da Tainá agora é na escola. Quando a gente fala da responsabilidade da escola, ela existe no Código Civil, lá no artigo 932, lá no seu inciso 4º do Código Civil de 2002. E a responsabilidade da escola, ela chega em caráter objetivo, trata-se da responsabilidade por fato de terceiro, que é aquela situação em que, veja comigo, a regra no nosso ordenamento é que nós somos responsáveis apenas pelos nossos atos, não é assim que funciona? Então, por exemplo, você, Tainá, você vai responder por apenas aquilo de errado que você fizer. Eu, Mônica, respondo por apenas aquilo que eu fizer. Mas, excepcionalmente, algumas pessoas podem ser chamadas a responder por atos, por fatos de terceiros. É o caso dos pais que respondem pelos seus filhos, é o caso de um tutor que responde pelo seu tutelado, de um curador que responde pelo seu curatelado e, inclusive, da escola, que responde ali pelos seus educandos. Expressão essa, palavra essa, contida lá no 932, inciso 4º. Então, a responsabilidade da escola, ela existe e é de natureza objetiva, isto é, independente de culpa. Muito bem. Na sequência, nós podemos partir para mais perguntas do telão. Vamos lá? A minha segunda pergunta é se existe alguma outra forma de reparação civil além da pecuniária. Por exemplo, o juiz ele pode determinar que alguém peça desculpas publicamente por algum ato cometido? Sim. Essa pergunta ela é bastante interessante e ela está em total conformidade com aquilo que estamos propondo aqui nessas aulas, que é a chamada responsabilidade civil contemporânea. O que nós temos hoje é exatamente essa proposta. Veja comigo, a responsabilidade civil, a reparação decorrente da responsabilidade civil na atualidade, ela deve se manifestar não apenas por meio da reparação pecuniária, por meio da reparação financeira. Veja bem, é possível sim, por exemplo, a atribuição de retratação pública. É possível isso? Sim. Se a gente começa a entender a possibilidade da reparação para além da pecuniária, por exemplo, uma retratação pública, a gente
adequa, a gente consegue interpretar o direito civil em total conformidade com a Constituição Federal de 88. Não é essa a proposta do direito civil contemporâneo? Então percebam comigo que se a gente interpreta dessa maneira, a gente estaria ali, inclusive, promovendo a própria reparação integral da vítima. Porque muitas vezes a reparação da vítima, ela não vai se traduzir simplesmente num ganho financeiro. E ela quer mais do que isso. Então a retratação pública é sim um grande exemplo de reparação que pode se manifestar sem ser pela via pecuniária. Há um movimento muito forte no nosso ordenamento de a reparação fugir aí da ideia de pecúnia, da ideia financeira estritamente. Bom, posto isso, podemos ir para a próxima pergunta, que é com o nosso amigo Marcos. Professora Mônica, em um acidente cuja vítima perde uma das orelhas e por tal motivo venha ficar afastado de suas atividades profissionais, pode essa vítima ser indenizada de forma cumulativa por danos estéticos, morais e materiais? Sim. O que acontece é o seguinte, Marcos, isso nem sempre foi muito tranquilo nas decisões judiciais que a gente veio tendo aqui no nosso país. Por quê? Veja, a acumulação da indenização por dano material cumulada com reparação por dano moral sempre foi tranquila. A súmula 37 do STJ já traz isso para a gente há muitos anos. Uma pessoa ela quer ser indenizada pelo dano material que ela sofreu, por exemplo, colidiram no carro dela e essa pessoa quer o conserto do veículo, isso é dano material. E, além disso, atingir o filho dela, que estava no banco de trás. Ela sofreu um dano moral enorme e ela também quer ser reparada por esse dano moral. Quanto a isso, nunca houve dúvida da possibilidade de cumulação da indenização pelo dano material com a reparação pelo dano moral. Agora, a acumulação da reparação do dano moral com a reparação pelo dano estético, essa questão nem sempre foi pacífica no nosso país. Por quê? Porque cientificamente falando, tecnicamente falando, veja comigo que a ideia de dano estético está subsumida à ideia de dano moral. Porque o dano moral, na verdade, ele pode se manifestar sob 3 planos. O plano físico, que é quando há uma ofensa à integridade física da pessoa. O plano psicológico, que é quando a pessoa fica com algum problema psicológico em virtude do comportamento alheio. E até mesmo o plano moral, que é aqui no plano moral que a gente encontra a mágoa, a angústia, a dor experimentada pela vítima. Veja, quando a gente cogita do dano moral se manifestando ali no plano estético, quando esse dano moral ocorre de forma muito intensa na integridade física da pessoa, quando, por exemplo, a pessoa perde uma orelha, como você cogitou, quando a pessoa fica com uma cicatriz na face enorme, veja comigo que nós já vamos dar um nome específico para esse dano, de dano estético. Então, na verdade, o dano estético ele decorreu do quê? De uma ofensa ao plano físico. Em se tratando do dano moral, uma ofensa ao plano físico. E aí veio o dano estético. Então, os tribunais estaduais, em princípio, não aceitavam essa acumulação. Por quê? Os desembargadores entendiam que, se houvesse a imposição da reparação de um dano moral cumulada com a reparação de um dano estético, haveria, nesse caso concreto, um indevido bis in idem. O que é isso? A pessoa, o agente, pagando 2 vezes pelo mesmo dano, o que não é aceito no nosso ordenamento. Então, com o receio desse indevido bis in idem, os tribunais estaduais rechaçavam essa possibilidade de cumulação. Só que o que aconteceu? Com a evolução, o próprio Superior Tribunal de Justiça começou a aceitar alguns casos em que se admitia ali a acumulação do dano moral com o dano estético. Mesmo porque a gente sabe que o dano moral ele pode se manifestar em outros planos que não seja o estético. O plano psicológico, o próprio plano moral, que é a angústia experimentada pela vítima. Então perceba comigo que, diante dessa constatação, é como se o STJ tivesse destacado de dentro do dano moral o dano estético. E aí o STJ começou a ir aceitando nas suas decisões, o que culminou na edição de uma súmula no ano de 2009, aqui no nosso país, que é a súmula 387 desse tribunal, do STJ. A súmula 387, ela vai nos informar que é perfeitamente lícita, a acumulação da reparação do dano moral com o dano estético.
Então, voltando aqui à pergunta do Marcos, quando você me pergunta se é possível, hoje é plenamente possível, não há mais discussão acerca desse assunto. Muito bem. Com isso, nós temos mais perguntas aqui no estúdio. Vamos lá para a Tainá. Qual o olhar do direito atualmente para a questão do abandono afetivo? Isto é, quais são as abordagens jurídicas acerca do fenômeno do desamor de um pai perante um filho? A pergunta que a Tainá está trazendo, mais uma vez, incorpora essa realidade que a gente tem experimentado, que a gente tem vivido, da ideia da responsabilidade civil contemporânea. O que nós temos hoje quanto a isso, quanto a esse problema que existe, é uma realidade que gera reflexos, né? E de certo que é por conta disso a sua pergunta, em virtude disso, desses reflexos emocionais que geram ali no filho, né? Esse abandono afetivo, seja proporcionado pelo pai ou até mesmo pela mãe, né? Mas perceba comigo que o que a gente tem atualmente, não há tranquilidade jurídica quanto a esse tema. Por que eu estou dizendo que não há tranquilidade jurídica? Porque nós vamos encontrar dois posicionamentos que se digladiam. Nós vamos ter um primeiro posicionamento que vai repudiar veementemente esse comportamento abjeto, esse comportamento cruel de alguns pais em relação aos seus filhos, quando esses pais simplesmente ignoram o filho, ignoram afetivamente aquele filho. E aí, os adeptos desse primeiro posicionamento, o que eles vão nos dizer? Eles vão dizer que é necessário que esses pais sejam responsabilizados civilmente. Daí a necessidade de reparação civil em virtude desse abandono afetivo. Entretanto, vale notar e deve ser lembrado aqui que esse posicionamento não é uníssono no nosso país. Veja, nós vamos ter decisões, sim, no nosso país, que já condenaram pelo abandono afetivo, mas nós vamos ter aí manifestação também judicial e até mesmo doutrinária, que se recusa a aceitar a imposição de reparação civil no caso de um abandono afetivo. Não que esses autores, esses doutrinadores aqui repudiem o comportamento desses pais. É claro que esses pais, eles estão tendo um comportamento que deve ser totalmente rechaçado. Mas o que essa parcela doutrinária que repudia essa ideia de reparação civil, incidente sobre esse pai, o que essa parcela doutrinária quer nos mostrar é que não é possível se impor o afeto. Não é possível se exigir de uma pessoa que essa pessoa nos ame. Não é possível exigir de uma pessoa o devotamento afetivo daquela pessoa. Então, em virtude dessa ideia de o afeto ser um sentimento ali de bem-querença mútua, né, que em princípio deve existir entre pai e filho, em virtude de ser um sentimento, o afeto, então, para essa parcela doutrinária, é considerado valor. Valor nos remete à ideia daquilo que é bom, ou seja, não daquilo que necessariamente deve ser imposto. O afeto é bom, mas não é possível se impor o afeto a alguém. Então, nós vamos ter, esse é o panorama, esse é o olhar do direito aqui no nosso país atualmente para essa ideia de abandono afetivo. Então, nós vamos ter um primeiro posicionamento que repudia o abandono afetivo e que impõe aí a reparação civil para tanto. Mas nós vamos ter uma segunda manifestação doutrinária, jurisprudencial, afastando a possibilidade de reparação civil, sem, é claro, se afastar a ideia de comportamento absolutamente absurdo, uma vez, né, que é possível até mesmo a gente concluir que talvez essa pessoa que não saiba amar, é muito mais doloroso não saber amar do que não ser amado, né? Essa pessoa que não tem competência para amar o outro, talvez ela já esteja sofrendo uma sanção ali pelo seu comportamento. Muito bem, eu queria agradecer aqui a companhia dos nossos colegas, o Marcos, estudante de Direito, a Tainá, estudante de Psicologia. Agradecer também a companhia das nossas colegas nos vídeos, a Amanda e a Graziele. Enfim, agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui na TV Justiça, no programa Saber Direito, hoje especificamente no Saber Direito Responde, deixando aqui o meu afetuoso abraço em cada um de vocês e aguardando
um próximo encontro. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau. Gostou das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.